Então, queridos, eu quero compartilhar uma palavra, algo que veio, que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você se renda à palavra, que você se renda ao ensino e ao conselho que o Senhor tem para a tua vida hoje. Se você acolher a palavra do Senhor com mansidão, ela é poderosa para salvar a sua alma, ela é poderosa para transformar a sua vida. Vocês creem? Amém. Amém. Então tá bom. Para você que está tomando nota, para a gente conversar no nosso grupo familiar, o título dessa mensagem é O Poder da Palavra Revelada. O Poder da Palavra Revelada. E eu quero fazer uma introdução aqui em cima de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios. Paulo já havia visitado esse povo, aí depois ele veio a escrever essa carta para eles. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: olha, quando eu estive ali com vocês, eu não fui baseado na minha inteligência humana, eu não fui baseado nos meus conceitos humanos, até porque o apóstolo Paulo, você sabe, ele era uma pessoa muito estudada, muito conhecedor da lei, um fariseu realmente ali comprometido com a lei. Então ele tinha toda a legalidade, toda a autoridade para ir em cima de um conhecimento. Mas ele está escrevendo para aquele povo e disse: olha, quando eu fui aí ter com vocês, eu não fui usando da minha sabedoria humana, eu não fui usando daquilo que eu sabia, mas eu fui visitar vocês e falar para vocês pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. E ele continua então, eu não posso ler todo o texto, senão a gente vai se prolongar demais. Aí no verso 6, ele continua dizendo assim: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, nós falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou dos seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antissecreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. E no verso 8: os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E no verso 10, olha o que o apóstolo Paulo diz: mas foi a nós, diga, foi a nós. Foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. O que Deus revelou? Que coisas que Deus revelou? Isso que ele acabou de dizer: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e que nem a mente conseguiu imaginar. O que Deus nos revela, queridos, ele não está baseado naquilo que nós podemos ver ou naquilo que nós podemos ouvir, porque isso está se referindo aos sentidos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que foi Deus que nos revelou por meio do Espírito coisas maiores do que isso, coisas que o nosso olho não pode ver, que a nossa mente não pode imaginar, nem que os nossos ouvidos já ouviram. Deus nos revelou por meio do Espírito. E ele continua no verso 13: quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Olha que interessante, então, o apóstolo Paulo ele está trazendo para nós aqui dois tipos de conhecimento. Um conhecimento é o natural. Ele ainda fala, esse conhecimento dessa era, esse conhecimento desse
desses governantes, ou seja, o apóstolo Paulo está falando de um conhecimento que pertence a essa dimensão natural. É a nossa mente, é a nossa lógica, é o nosso raciocínio, está limitado, está condicionado àquilo que nós podemos ver, sentir e enxergar. É um conhecimento humano. Mas ele fala que existe um conhecimento superior a esse, além desse, que é um conhecimento espiritual. E que nós só podemos obter o conhecimento espiritual através da revelação. Diga revelação. Voltando ali no versículo 10, vamos ler juntos? Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Vamos novamente? Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Então, para trazer uma introdução para nós aqui hoje, existe um conhecimento que é natural, está condicionado à nossa mente, a um plano natural. É válido, queridos, ninguém está falando contra, um conhecimento intelectual e natural. Mas a palavra diz que existe um conhecimento além desse, que não está condicionado àquilo que vemos, àquilo que sentimos. Mas esse conhecimento nós só conseguimos adquirir através da revelação. A revelação que vem por meio do Espírito. Amém? Se a Bíblia diz que é para crescermos em graça e em conhecimento, então nós precisamos concordar que é possível eu e você vivermos um nível maior de graça e de conhecimento de Deus. A Bíblia diz: cresçamos nisso. Então, se ela diz que é para eu e você crescermos em graça e em conhecimento, é porque é possível. Quando a Bíblia está falando de revelação, essa palavra, queridos, no grego, ela significa apocalipse. Olha que interessante, apocalipse. Mas se ela for traduzida ainda, extraída ali a sua essência, ela significa remover o véu. Então, revelação é remover o véu. Que véu? O véu do empecilho, daquilo que nós não conseguimos compreender humanamente, com a nossa mente, com a nossa lógica. Então, ter a revelação das coisas de Deus é literalmente tirar o véu. É tirar o empecilho. Nós não conseguimos, nós somos naturalmente impedidos de compreender coisas espirituais apenas com a nossa lógica. Se você quiser entender, fazer contas, compreender, você não vai conseguir, porque nós somos impedidos. Nós precisamos nos mover pela revelação do Espírito. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Amém. Agora eu vou entrar, eu tenho 3 pontos aqui para a gente conversar, então agora a gente vai caminhar um pouquinho mais em cima disso. O primeiro ponto dessa mensagem que eu trouxe aqui é a revelação por meio do Espírito Santo. E a gente vai ler uma passagem bem conhecida lá no Evangelho de Mateus 16. Mateus 16, 13, que diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias e um dos profetas. Aí Jesus olha para aqueles discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para Pedro: que grande privilégio você teve. Eu estou lendo na versão aqui, essa que está passando ali, a NVT. Jesus olha então para Pedro e diz: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Aleluia. Em outras versões vai dizer assim: não foi carne nem sangue que te revelou isso aí. Por quê? Era impossível para Pedro, para qualquer pessoa, ter essa revelação se não fosse por meio do Espírito Santo. Olha que
Jesus e não disse assim, quem vocês dizem que eu sou? Ele não disse assim, você é Jesus. Ele não disse você é Jesus. Mas tem diferença falar Jesus e Cristo? Tem, queridos. Você sabe que tem diferença, né? Algumas pessoas acham que Cristo é um sobrenome de Jesus, tipo Jesus Cristo de Oliveira, Jesus Cristo dos Santos. Mas não é, queridos, né? Jesus é o nome que o próprio anjo Gabriel veio para Maria e disse, você vai dar o nome de Jesus a ele. Claro, e Jesus significa, né? Yahvé é o Salvador. Mas Pedro olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo. Ou seja, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o escolhido. Quando Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Messias, ele está dizendo, tu és aquele que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Tu és o ungido, Salvador enviado para salvar os pecadores. Tu és o Rei dos Reis que veio estabelecer o teu reino sobre a terra. E essa revelação não poderia vir de homem naturalmente, de nenhum professor. Não existe, queridos, nenhum professor, nenhum mestre humano que seja capaz de te ensinar a plenitude da palavra de Deus, senão somente o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que tira o véu, o empecilho, aquilo que eu tenho dificuldade de entender sobre a palavra, aquilo que eu tenho dificuldade de entender sobre doutrina, sobre princípios, seja o que for, baseado na palavra de Deus. É o Espírito Santo que tira esse véu, esse empecilho, e me faz compreender. O Senhor consegue trazer ao meu coração essa palavra. Tu és o Cristo. Então, queridos, a revelação ela vem somente por meio do Espírito Santo. Então eu quero deixar um conselho para você. Não leia a Bíblia sem pedir primeiro ajuda do Espírito Santo. Quando você estiver no teu momento de devocional, lendo a palavra, peça ao Espírito Santo. Senhor, ilumina meu entendimento, tira as vendas dos meus olhos, daquilo que eu não consigo ver. Eu quero entender, eu quero que o Senhor fale comigo. Sabe por que muitas vezes é um peso ler a palavra? Sabe por que muitas vezes as pessoas desprezam esse momento de ler a palavra? Porque elas estão vendo isso como uma obrigação. Mas se você se deparar diante dessa palavra de Deus tão viva e tão poderosa, e você saber que ali você está se relacionando com Deus, você está se relacionando, conversando com Deus, ao ponto que você está ali lendo e pedindo para o Espírito Santo te ajudar, o Senhor começa a revelar coisas no teu coração. E aí você começa a responder aquilo, e o Senhor começa a revelar coisas novas no teu coração. Então, queridos, quando você for ter o teu momento com Deus, ore, comece a tua oração, Espírito Santo, me ajude. Porque a Bíblia já deixou bem clara para nós que nós não sabemos orar como convém. Queridos, há coisas que nós nem sabemos como orar e nem para o que orar. Então peça ao Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Tira as vendas dos meus olhos, revela a tua palavra. Amém, queridos? Então esse é o primeiro ponto. A revelação é o ato através do qual Deus remove o véu da nossa limitação e nos transmite o entendimento espiritual da palavra. Amém? O segundo ponto, vamos caminhando aqui, é crescendo na revelação da palavra. Ok. Então eu sei que existe dois tipos de entendimento, dois tipos de conhecimento, o natural e o espiritual, e que eu consigo acessar o conhecimento espiritual por meio da revelação do Espírito Santo. Que legal! Agora eu quero crescer nessa revelação da palavra. Então para isso eu quero ler com você lá em Tiago 1, verso 22. Eu vou ler na NVT também, quase todos os versículos desse. Eu achei bem interessante essa versão. Tiago 1, verso 22. Olha que interessante, queridos, que poderoso. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Mas ponham-na em
prática. Diga prática. Não apenas ouvir. Prática. E ele continua, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, ele esquece como era a sua aparência. Contudo, se observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Que poderoso, queridos, isso é maravilhoso. Então a Bíblia diz que não basta, precisa praticar. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, ela se torna uma realidade viva e poderosa. Ela se torna uma palavra revelada em nosso espírito. Então o que é revelação? Às vezes essa palavra parece assim tão distante, né? Revelação. Eu achei que revelação era eu saber alguma coisa assim bem extraordinária que ninguém sabe ainda. Eu achei que revelação assim era saber uma coisa nova da Bíblia que ninguém sabe. Não, queridos, até porque a Bíblia é a mesma Bíblia de sempre. Não tem nada novo a ser acrescentado na palavra de Deus. Ela é completa, ela é perfeita. Não há nada a ser acrescentado na Bíblia. Então ela é a mesma palavra de sempre. Contudo, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. E cada vez que você ler essa palavra, ela se renova para você, mas é a mesma palavra. Então revelação, às vezes as pessoas acham que revelação é saber alguma coisa nova, alguma coisa diferente que ninguém sabe. Não, revelação é quando você ouve a palavra, você recebe essa palavra e você começa a praticar essa palavra. Quando você começa a praticar aquilo que você ouviu, essa palavra agora começa a ser uma palavra revelada na sua vida. Então, revelação não é saber algo novo sobre a palavra, mas é quando você ouve a coisa mais básica que tem, mas você ouve com o Espírito. Imagina se eu dissesse assim para você: ei, eu sei que você já pulou essa fase, é só um exemplo. Se eu chegasse para você e dissesse: ei, não minta mais. Uau! E aquela palavra você recebe ela como uma espada. Ela entrou em você. E agora você começa a viver em cima dela. Eu não minto mais. Vão aparecer oportunidades de você contar aquela historinha aumentar ali o olho do peixe. Não, eu não minto mais. Então essa palavra, ela saiu do seu conhecimento e agora ela veio para o seu espírito. Ela é uma palavra agora revelada. Então revelação é isso, queridos, é você receber uma palavra, você receber ela no teu coração e você começar a praticar essa palavra. Amém? Eu quero dar um outro exemplo aqui que eu acho que vai ficar um pouco melhor. Queridos, num ambiente como esse, por exemplo, de culto, de celebração, quantas pessoas estão ouvindo a mesma palavra? Nós estamos ouvindo a mesma palavra. A cada domingo é uma pessoa que sobe aqui, essa pessoa ministra e todos nós estamos ouvindo a mesma palavra. Mas vai acontecer que alguns vão sair daqui, eles vão sair tão empolgados com essa palavra, eles vão sair tão mexidos com aquilo que eles ouviram, tão empolgados, como diz um amigo nosso, a palavra que impacta. Eles vão sair tão impactados com essa palavra, queridos, que no dia seguinte eles querem compartilhar. Aquela palavra saltou tanto no coração que eles querem compartilhar, eles querem falar. Eles vão chegar no grupo familiar e vão dizer: meu Deus, o que foi aquela palavra que o pastor falou ontem? Gente, esse negócio de quarta dimensão, vocês ouviram aquilo? Aquilo foi poderoso demais. Todos estavam ouvindo a mesma palavra, mas alguns saíram tão impactados com essa palavra, a ponto deles quererem compartilhar. Aquilo mexeu tanto com eles. Vocês ouviram aquela palavra? Meu Deus, o pastor falou que vida e morte estão aqui nesse plano.
Mas ele falou que daí a nossa língua, a nossa boca é um plano superior. Então nós é que governamos aqui. Aquilo foi muito poderoso. E aí outra pessoa, às vezes, que ouviu aquilo, legal, bênção, né? Também gostei. O que acontece aqui, queridos? Não significa que essa outra pessoa não recebeu a palavra. Não significa que essa outra pessoa não concordou com a palavra. Ela até concorda, mas ela concorda apenas no âmbito mental. Ela recebeu apenas aqui na sua mente. Ela não permitiu ainda que essa palavra caísse no seu coração e no seu espírito. E isso é possível. É possível nós concordarmos com a palavra apenas mentalmente. Isso se chama assentimento mental. Ou seja, eu entendo que é verdade, eu não discordo de você, eu compreendo isso aí, achei bênção, achei bem legal. Mas aquilo está apenas no âmbito mental. Ela não começa a praticar essa palavra. Então essa mesma pessoa que ouviu, mas não permitiu que essa palavra entrasse no seu espírito, sobre o poder da língua, né? Sobre a vida e sobre a morte, o que vai acontecer? Ela vai se deparar com situações, mas como essa palavra está apenas na mente dela e não no seu coração e no seu espírito, diante de uma situação, ela vai... É muito difícil essa situação aí. Essa doença eu já pesquisei na internet, é muito difícil de ter tratamento para isso. Não, olha, eu já tentei e não deu certo. E fulano, larga a mão porque não tem jeito. Mas ela não ouviu a mesma palavra que foi ministrada? Ouviu, mas ela está apenas aqui, na sua mente. Ela concorda, ela até entende, mas ela não está colocando em prática. Então o que é revelação? Revelação é você ouvir a palavra, permitir que ela entre no seu espírito e você agora comece a colocar força nisso e a caminhar sobre essa palavra. Isso é revelação. Não pode ser apenas um conhecimento. Você precisa abraçar a palavra. Você abraça essa palavra, você recebe ela e ninguém mais tira essa palavra de você. Ainda sobre esse exemplo, né, que eu dei. Então, aquela pessoa que ela recebeu essa palavra, ela realmente abraçou isso, ela compreendeu isso, ela quer viver essa verdade. Queridos, diante de qualquer situação, você vai perceber o comportamento dessa pessoa. Ela vai ter sempre uma palavra de vida saindo da boca dela. Ela vai declarar saúde, ela vai declarar vitória, ela vai declarar vida, ela vai repreender demônios. Ela vai ter sempre uma palavra de poder na língua dela. Por quê? Porque essa palavra que ela ouviu não é conhecimento, é palavra revelada. E o que transforma a nossa vida é palavra revelada. Porque muitas pessoas podem ler a Bíblia. Muitas pessoas, eu já ouvi testemunhos, né, relatos de pessoas ímpias que não nasceram de novo e já leram a Bíblia e falaram que nada aconteceu com a minha vida. É óbvio, porque não tinha a revelação do Espírito Santo. Então nós não lemos a palavra para obter conhecimento, não é para decorar versículos, não é para saber a história. É para que essa palavra gere vida dentro de mim, gere transformação dentro de mim. Então, às vezes nós viemos num culto e nós estamos analisando quem vai ministrar a palavra. Ei, não faça isso. Não faça isso, não entre por esse caminho. Você veio aqui para receber do Espírito Santo. Óbvio, queridos, que um tem um jeito, o outro tem um jeito. Isso é bíblico. São dons, são ministérios, são chamados. Mas não olhe para a pessoa, olhe para a palavra e receba a palavra. Queira viver em cima dessa palavra, queira andar em cima dessa palavra. Andar sobre as águas é andar em cima da palavra. Então revelação não é saber uma coisa que ninguém sabia. Não, é você ouvir a coisa mais simples, mas ela transformar a sua vida. Amém, queridos? Então essa palavra agora eu me movo em cima dela. Não me venha trazer notícia ruim, porque agora eu estou com tudo. Agora eu descobri que na minha língua tem poder de vida. Então não me venha trazer notícia ruim. Por quê? Porque eu me movo nessa palavra, eu penso nessa palavra. Eu caminho nessa palavra. Quanto mais revelação eu tenho sobre o poder da língua, mais eu vou desfrutar das suas obras. Mais eu vou cuidar com o que eu falo.
quanto mais revelação eu tenho sobre que quem serve, sobre o maior é quem serve, quanto mais revelação eu tenho de que maior é o que serve, cada oportunidade que surgir na minha vida eu vou servir. Não porque estão me mandando, não porque o meu líder vai me olhar assim, não. Porque essa palavra ela é revelada para mim. O meu mestre veio para servir e ele disse, ei, tenho o mesmo sentimento. Então, quanto mais da palavra revelada você tem, de que maior é o que serve, você não vai olhar a quem e nem o que, você vai servir. Quanto mais revelação eu tenho de que Deus me perdoou, mesmo eu não merecendo, mais fácil para mim será liberar o perdão. Menos mágoa, menos ressentimentos. Por quê? Essa palavra está revelada dentro de mim. Ela não é um conhecimento. Não precisa chegar para você e dizer assim, olha, você tem que perdoar porque existe um portal que se abre e tem uma potestade que age desse jeito. Não, queridos, mesmo que possa ter toda uma estrutura espiritual maligna que age nisso tudo, mas quando você começa a compreender que Deus te perdoou mesmo sem você merecer, isso fica tão uma convicção dentro de você e você não guarda mais mágoas. Você sabe que precisa perdoar. Amém? Quanto mais revelação eu tenho sobre o amor de Deus sobre a minha vida, mais feliz eu ando, mais em paz, mais em alegria. Não importa o meu passado, importa o que está diante de mim. Então, o que gera transformação é a palavra revelada. Agora, se o processo de transformação estagnou, é porque a revelação de Cristo na nossa vida também estagnou. Cresçamos, queridos, em graça e em conhecimento do Senhor, buscando a cada dia compreender e ter a palavra do Senhor revelada em nossos corações. Amém? E eu quero ir então para o terceiro ponto. E nós vamos ler em Josué 1:8. Que bênção, pastor. Então, ok. Eu quero crescer nesse conhecimento revelado do Espírito Santo. Que bom, queridos, porque eu também desejo isso. Eu não quero viver os meus dias limitada apenas ao meu conhecimento físico. Eu quero conhecer mais dos mistérios da palavra, da grandeza da palavra, dos tesouros da palavra. Eu também quero. Então, para isso, nós dependemos do Espírito Santo. E para isso nós dependemos de colocar a palavra em prática, não apenas ouvir, não apenas receber aqui na mente como um conhecimento. Que legal, a pregação de ontem foi legal. Não, ela precisa entrar em você. E esse terceiro ponto aqui, eu não posso jamais limitar como sendo a única coisa que nos leva a crescer no conhecimento, a crescer na revelação. Por favor. Eu poderia falar aqui em orar em línguas. Eu poderia falar aqui em tantas coisas que são ferramentas que nos ajudam realmente a ter essa palavra revelada em nós. Mas eu quero começar por isso aqui, que na minha vida é o que tem me ajudado. Meditar na palavra de Deus. Como eu falei, não é a única coisa. Mas talvez para você que está me ouvindo hoje, eu vou colocar isso em prática também. Queridos, da mesma forma que Deus está me abençoando, eu creio que pode abençoar a sua vida também. Então, meditando na palavra de Deus. Lá em Josué 1:8, a palavra diz assim, é na NVT, né, Vânia? É isso aí. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Aqui Deus está falando para Josué. Querido, Josué, aqui, ele estava diante de um grande desafio. Né? O seu grande líder havia morrido. E ele estava ali agora com uma multidão de pessoas, tendo que levá-las, né, à terra prometida. Então imagine no desafio desse homem. E Deus fala assim para ele, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite, diga medite.
Agora com força, como quem crê nisso. Medite nele, dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Agora olha que poderoso. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Aleluia! Que poderoso! Se eu perguntasse para vocês aqui, quem quer prosperar e ter sucesso em tudo que faz? Se alguém não quer, eu vou orar por você, por favor. Todos querem. E a resposta já foi dada para você. O que é? Medite. Pensa, Josué, diante daquele grande desafio, e Deus não disse para ele assim, Josué, começa a ir preparar espadas. Vocês vão precisar de muitas armas, mais cavalos aí, vamos adestrar esses cavalos aí, vamos afiar essas espadas, começa a treinar os teus homens aí, porque a peleia vai ser forte. Não foi isso que Deus falou para Josué. Deus falou, Josué, medita nessa lei de dia e de noite. Se você quer ter sucesso, se você quer ser feliz, eu achei que se eu talvez fizesse eu preciso fazer aquela faculdade lá, eu preciso ir naquele lugar lá. Sim, pode ir, pode fazer. Mas se você quer ser feliz e ter sucesso em tudo que faz, medite. Medite na palavra de dia e de noite. Esse conselho foi para Josué, mas é para nós também. Então tá bom, pastora, vou meditar. O que é meditar? O que é meditar? Às vezes a gente acha que meditar eu vou para o mato, assim, vou para um lugar bem, numa cabana, e eu vou meditar. Não é? Às vezes a gente acha que meditar é isso. Mas olha o que significa essa palavra. Meditar é pensar muito sobre um assunto. É refletir com calma e devagar. Sabe quando você deita no travesseiro e você fica pensando muito num problema? Você está meditando naquele problema, porque você está pensando nele com calma e devagar. Isso é meditar. Mas meditar também no hebraico significa mastigar. Olha que interessante, mastigar. Até ele faz menção aos animais que ruminam, né? O animal, ele pega o pasto ali, o seu alimento, ele mastiga. Não é isso, Grazi? Ele mastiga, ele engole, mas ele volta com aquele alimento quantas vezes forem preciso até ele extrair realmente o nutriente daquele alimento. Isso é meditar. Ou seja, é você ficar pensando muito sobre uma coisa, é você mastigar a palavra. Mastigar aquela palavra. Mastigar aquela palavra. Até você tirar todos os nutrientes que você precisa. Isso é meditar. E meditar também significa ler em voz baixa, como quando uma pessoa pensa seriamente sobre um assunto a ponto de falar sozinho. Isso é meditar. Então eu e você, nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus e pensar e pensar e pensar nessa palavra. Até quando? Até que ela fique firmada no seu coração. Muitas vezes, querido, e eu acredito que na maioria, não é ouvindo uma vez só. Se fosse assim, glória a Deus, a gente já estaria muito longe. Mas não basta apenas ouvir uma vez só a palavra. Você quer ver? Nós vamos sair daqui do culto hoje, como a gente sempre sai, empolgado. A gente vai sair daqui fervoroso, a gente vai sair daqui cheio da palavra, cheio da presença, com aquela ousadia. Uau! Glória a Deus por esse culto tremendo. E amanhã vem a segunda-feira. Amanhã você ainda dá um glória a Deus. Mas vai chegar na terça, você só vai dar um joinha assim no WhatsApp do grupo familiar. Você já nem escreve ali, Deus te abençoe. Um dia poderoso para você. Pois é, mas você saiu daqui tão empolgado com a palavra. O que aconteceu, meu irmão? Na quinta, então, nem se fala, né? Está lá se arrastando já. Mas você saiu de lá tão empolgado com a palavra. Posso dizer o que aconteceu com você? Você não meditou.
Você não pensou sobre a palavra. Você pensou sobre outras coisas. Mas você não pensou sobre aquilo que foi falado aqui. Aí você perdeu. Conseguiram pegar o que é meditar? Meditar é você pensar com calma sobre o mesmo assunto. É você mastigar e mastigar, é não ter pressa. Não, eu preciso ler a Bíblia em um ano, eu não quero ficar para trás. Pode ler a Bíblia em um ano, glória a Deus, eu também faço esse plano. Mas você precisa meditar. Então, eu quero que você pegue um versículo, tarefinha para você. Eu vou te dar um exemplo aqui. Coloca lá Filipenses 4:19. Talvez para alguns aqui, queridos, há uma preocupação muito grande na área financeira. Uma insegurança. Eu não sei, eu não conheço a vida e não estou aqui julgando ou apontando. Eu só quero dar um exemplo. Se há momentos na sua vida que você está passando por uma angústia, uma apreensão, um problema, uma dificuldade na área financeira, sabe o que você precisa fazer? Você pega esse texto aqui, por exemplo, existem outros, mas você vai pegar esse texto aqui e você vai começar a meditar. E você vai começar a falar ele em voz baixa. Sabe quando? De manhã, de tarde e de noite. Tudo isso, pastora, tudo isso. Quantas vezes? Até essa palavra se firmar no teu coração. Até o medo sair. Até a insegurança sair. E você vai repetir. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. E a notícia ruim vai vir. Mas o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ei, você não está vendo a situação aí como está difícil? Mas o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Você precisa meditar na palavra. Você precisa repetir ela. Porque ela só vai se tornar viva e eficaz quando você declarar. Não é para você pensar, é para você declarar a palavra. Para os ansiosos, 1 Pedro 5,17. Lancem sobre ele toda a sua... Por quê? Porque ele cuida de vocês. Ansiosos, ansiosas de plantão. Digam no seu dia. Eu lanço a minha ansiedade sobre Jesus. Ele tem cuidado de mim. Mas você não está vendo as notícias? Mas eu lanço a minha ansiedade sobre Jesus porque Ele tem cuidado de mim. Mas a tua situação é difícil? Você está se dando conta da tua situação? Não importa a situação, não olhe para a situação. A situação é que tem que olhar para a palavra. O problema é que tem que olhar para a palavra. Ossos, ouçam a palavra do Senhor. Então você precisa declarar a palavra, até ela se tornar uma verdade dentro de você. E você vai crescer nisso. E sabe o que vai acontecer? Situações ainda virão. Talvez parecidas ou até piores virão. Mas aquela palavra já está revelada dentro de você. E agora você passa por aquilo muito mais tranquilo. Muito mais convicto, muito mais sereno. Não te abala mais. Por quê? Porque você repetiu tanto aquela palavra, você mastigou tanto aquela palavra e agora ela é tão viva dentro de você. Ei, que não importa a situação, ninguém mais vai tirar isso de você. Ninguém mais rouba a tua paz, ninguém mais rouba a tua alegria. Você não tem mais medo, você crê na cura, você crê no milagre de Deus, você crê na mão poderosa de Deus. Não importa o que as notícias estão dizendo, não importa diagnósticos. A palavra de Deus é tão viva e tão poderosa que você caminha nela. E você não se abala, você não se abala. Aleluia. Eu já estou encerrando, mas eu preciso ainda falar algo para você. Imagine você todas as manhãs. Imagine você todas as manhãs. Que dia maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor fez. Tudo que eu preciso nesse dia já está disponível para mim. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso nas coisas do alto. Nada me separa do amor que está em Cristo Jesus. Ele me guarda, a minha entrada, a minha saída. Os seus anjos estão acampados ao meu redor. A paz de Jesus guarda minha mente e guarda o meu coração. Ele é minha rocha. Eu não serei abalado. A sua destra poderosa está sobre a minha vida.
Imagine todos os dias, todos os dias, todos os dias e todos os dias você repetir. Você acha que a preocupação vai chegar no seu coração? Você acha que a ansiedade vai chegar no seu coração? Você acha que o medo vai chegar no seu coração? A sua mente vai estar fazendo contas. A sua mente vai estar preocupada. Ela vai dizer, isso é loucura. A sua mente não vai estar entendendo nada. Mas não importa o que a mente está pensando. Importa as instruções que eu ouvi do Espírito Santo no meu espírito. Importa aquilo que eu sei da palavra de Deus. Porque é isso que vai me guiar. Amém? Eu vou ler aqui um último versículo, mas eu quero pedir que você se coloque de pé. Por gentileza. O Salmo 1, verso 1 e 3 diz assim. Aleluia. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela, quando? Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu no tempo certo. As suas folhas nunca. E ele, em algumas coisas, em tudo que faz. Aleluia. O mesmo conselho dado a Josué, se repetindo aqui, medita na palavra, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Isso vai te preservar, isso vai te firmar para a tua caminhada, meu querido. Você quer ser feliz e ter sucesso em tudo que faz? Medite. Permita que o Espírito Santo revele a palavra no seu espírito. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Que noite poderosa e maravilhosa. Amém.